Já o São Paulo tem sua matemática pronta para chegar à pré-Libertadores de 2026. Bora falar também sobre um jogador que atua na Alemanha e se declarou torcedor do São Paulo. Será que ele pode ser contratado? Empresário defendendo Lucas Moura de críticas no São Paulo. Para completar, Casemiro de saída do Manchester United. Crespo fazendo exigências sobre reforços. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses temas. Para completar, últimas do mercado e muito mais. Domingão desse agitado, informações atualizadas, mais um giro de notícias do São Paulo, você vai estar acompanhando no nosso canal. Então já peço você encarecidamente para deixar aquele like maroto e se inscreva no canal, ativando também o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo do maior clube do mundo. Crédito total aí ao Jorge Nicola. Se você gostar desse conteúdo, dá o like aí, tá? Fica até o final do vídeo. Se você quer comprar produtos do São Paulo, camisa ou algum produto, item personalizado, clica no nosso link, vai ser direcionado para a Shopee ou então para o Mercado Livre, você compra o que você quiser, ou então do São Paulo, presenteia alguém, tá chegando aí o Natal, e detalhe, estamos na Black Friday, muito desconto aí, até dezembro você pode comprar à vontade. Então, sem enrolação, vamos com o giro de notícia aí do São Paulo, e tem muita coisa boa, vamos acompanhar agora mesmo. Bora falar agora sobre o São Paulo. Hernan Crespo se mostrou muito incomodado com a derrota por 3-1 para o Corinthians na Neoquímica Arena. E na entrevista coletiva, ele deixou bem clara a sua busca e objetivos em relação a reforços para o próximo ano. Ele disse o seguinte, abre aspas, na próxima janela, a principal coisa que temos que buscar é jogador com saúde. Depois vemos se tem talento. Saúde. Jogadores com saúde que permita jogar 65 a 70 jogos que a gente vai fazer na próxima temporada. Por que dessa declaração forte do Crespo? O treinador argentino não contou com 12 jogadores para a partida contra o Corinthians, todos machucados. Além disso, o Tolói, que entrou em campo, acabou sentindo lesão e também acabou aumentando essa lista de problemas. O Crespo, na entrevista coletiva, ainda foi perguntado sobre carências. E aí quiseram saber se falta um meia de ligação, alguém que construa o jogo. A resposta do treinador, abre aspas, um camisa 10? Claro que falta. Falta um camisa 10, falta centroavante, falta muita coisa. Crespo, que já havia em outras entrevistas sinalizado a possibilidade de nem ficar no São Paulo, apesar de ter contrato até dezembro de 26, não tem batido mais nessa tecla, mas resolveu ser mais contundente na hora de cobrar por contratações, com um detalhe importante, São Paulo sem dinheiro não poderá fazer investimentos pesados para o próximo ano. E você, torcedor tricolor, que pensa sobre 2026, já usa o espaço para comentário, se puder também avaliar a participação do Crespo, gostaria de saber o que você pensa sobre o tema, beleza? A participação dele, Nicola, é aquela, né, mano? Você sabe que o cara precisa ter resultado, e para ele ter resultado ele tem que ter um time, tem que ter um elenco, porque se ele não cobrar um elenco, não cobrar um time, ele acaba sendo cobrado, né? E não tendo resultado, o cargo dele que fica em jogo, né? Então, ele tá certo na visão dele. E o São Paulo, cara, tem que providenciar jogadores. Eu acho que dá para colocar alguns meninos da base, porque também, cara, é um fruto de uma oportunidade de uma venda, né? Que pode gerar um dinheiro ali, converter em dinheiro para poder aliviar os cofres do São Paulo. Mas enfim, vamos seguir aqui com a nossa notícia. Essa foi minha opinião, né? Ela não vale de nada, o que vale mesmo é a sua. Deixa aí no comentário o que você acha aí sobre esse tema aí do Crespo, enfim. Vamos continuar com o giro de notícia, vamos lá. Bora falar agora sobre o empresário de Lucas Moura, que resolveu se manifestar em meio a muitas críticas do torcedor do São Paulo para com o atacante. Lucas Moura, que na atual temporada ficou à disposição do São Paulo em apenas 31 dos 62 jogos do São Paulo. Ele acaba de passar por mais uma infiltração no joelho e a tendência é que só retorne em 2026. E por conta de todas as críticas de torcedores do São Paulo, Júnior Pedroso resolveu se manifestar e afirmou o seguinte, abre aspas, esse momento é resultado de uma lesão desafiadora, algo que pode ocorrer com qualquer atleta de elite. Não reflete um padrão, não define sua personalidade e não corresponde à sua carreira. Ele continua em tratamento intensivo para estar 100% o mais rápido possível. Júnior Pedroso também contou que quando o Lucas Moura volta ao São Paulo, ele tinha outras possibilidades. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Quando voltou inicialmente por 5 meses, o Lucas poderia ter escolhido outros caminhos após sair do Tottenham, mas decidiu ficar por mais 3 anos, abrindo mão de oportunidades esportivas e financeiras significativas por amor ao clube.
Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. As palavras do Júnior Pedroso convencem? Você entende que o Lucas joga por amor ou não faz um bom negócio quando o tricolor o contrata? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Por amor, até eu jogo no São Paulo, cara. A gente não precisa disso. A gente precisa que o jogador que está no clube, ele precisa trazer resultados. A gente não quer um lance de amor entre um jogador e o clube. Não é nada disso. A gente sabe da gratidão, enfim, que o jogador tem para o clube. Mas a gente quer o resultado. Qual é o resultado? Ganhar jogos, chegar em finais, classificar para a Libertadores, enfim. Esses são os resultados que a gente procura e almeja. Nada de jogador encostado, jogador lesionado, jogador... Enfim, é um acidente ali, algo que é imprevisível de saber e de acontecer. Sim, sabemos disso também. Porém, a gente precisa de jogadores que joguem ali. Faça o feijão com arroz, tá? Faça o trabalho bem feito, trabalho bem armado, ajeitado, sem fazer loucura e ganhar jogos, tá? Ganhar jogos. Se não puder, empatar. Se não puder ganhar, empata o jogo, mas não perde. Jogar com raça é isso que a gente está precisando. Deixa aí no comentário se você acha que o jogador, para jogar no São Paulo, ele tem que jogar por amor. Assim, tipo assim, eu amo o clube, então... Não, ele tem que jogar por raça. O cara ama, mas tá nem aí. Então, enfim, essa é a minha opinião. Não vale de nada, deixa aí no comentário a sua. Hora de falar sobre Casemiro, que não deve mesmo renovar seu contrato com o Manchester United. O vínculo do volante com o time inglês se encerra em junho do ano que vem. E apesar de ter demonstrado uma bela melhoria desde a temporada passada, tornando-se titular absoluto, Casemiro deve sair por conta das suas cifras. Hoje, o volante da seleção brasileira ganha no United um dos 3 maiores salários da Premier League. Vencimentos de 147 milhões de reais por ano, que equivalem a mais ou menos 12 milhões e 300 mil reais por mês. Somente 2 jogadores de toda a Premier League têm vencimentos maiores do que o brasileiro. Casemiro, que disputou 10 partidas com 3 gols e 1 assistência, não devem faltar interessados. A Arábia Saudita tenta contratar o Casemiro já há bastante tempo. Clubes brasileiros também já demonstraram interesse. Resta saber que passo o Casemiro vai querer dar depois de disputar a Copa do Mundo do ano que vem. O jogador é titular absoluto da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Rapaziada, sobre o Casemiro aí, cara, caraca, hein? Já pensou ele querer voltar pro São Paulo do nada? Seria uma baita, né, de um reforço. Mas, obviamente, que não vai acontecer isso tão cedo. Mas, caraca, seria muito interessante, né? Já pensou ele do nada voltar ao São Paulo? Caramba, seria baita de um negócio. Mas, como ele não deve ficar no Manchester United, é muito provável vá para o mundo árabe, talvez pingue uma prata boa aí nos cofres do São Paulo por questões de transações aí. E o São Paulo deve ter aquele dinheiro, aquele dinheirinho, né? Aquela porcentagem de clube formador. Então, o São Paulo vai ter, sim, um cascalho. Mas se ele não quiser ir para lá e quiser voltar para o Brasil, porque eu acho que já tá na hora, aí sim, cara, ele voltando para o Brasil seria uma baita de uma contratação, a melhor de todos os tempos. Ele aí no São Paulo, no Tricolor Paulista. Já pensou, cara? Não custa nada sonhar, né? Deixa aí no comentário se você acharia uma boa, né, o Casemiro retornando ao São Paulo num futuro não tão distante. Se isso seria uma boa na visão de vocês ou acha que ele já tá velho demais. Deixa aí no comentário a sua opinião, valeu? Preciso falar agora de um jogador do São Paulo que já foi alvo do Tricolor e que se declarou torcedor são paulino. Eu me refiro a Bernardo Júnior, que é filho do Bernardão, volante da década de 80 e 90, fez história com a camisa do São Paulo. Hoje o Bernardo Júnior atua na Alemanha, ele defende o Hoffenheim. E o pessoal do Gold foi cobrir um jogo do Hoffenheim e o entrevistou depois da partida. Bernardo Júnior admitiu que torce pelo São Paulo, por toda a ligação que o pai dele tinha como atleta. Bernardo conta que cresceu assistindo aos jogos do São Paulo no Morumbi, foi inúmeras vezes ao estádio, mora perto do estádio, assim que venha ao Brasil, sempre tem a oportunidade e o hábito de assistir a jogos do São Paulo. Hoje o jogador tem 30 anos de idade, carreira praticamente toda feita no exterior. Passou por Leipzig, da Alemanha, pelo Salzburg, da Áustria, pelo Brighton, da Inglaterra, também jogou mais recentemente no Bochum, 2 temporadas no futebol alemão pelo Bochum, se mudou recentemente para o Hoffenheim, 13 partidas nessa atual temporada, titular absoluto. Quero contar que na última janela de transferências do São Paulo e o Corinthians foram alguns dos interessados no atleta.
O Bernardo até cogitou voltar ao Brasil. O pai dele, que é seu representante, o Bernardão, é quem optou por adiar esse retorno, entendendo que o Bernardo ainda tem linha para queimar no futebol europeu. O São Paulo dá para dizer que parece ser uma possibilidade real por um futuro não tão distante. Aguardemos cenas dos próximos capítulos e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre a matemática do São Paulo para tentar vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Hoje o São Paulo é o 9º colocado com 45 pontos. Ele está 8 pontos atrás do 7º colocado, que é o Bahia. Como restam apenas 12 pontos em disputa, dá para dizer que o São Paulo só pode sonhar nesse momento com a 8ª colocação. E para isso, para que o São Paulo termine em 8º e vá para a pré-Libertadores, há necessidade da abertura de mais uma vaga. Essa possibilidade viria com o título da Copa do Brasil. Para isso, o São Paulo precisa torcer para que o Fluminense ou o Cruzeiro sejam campeões da Copa do Brasil, como eles já estão no G7, o G7 viraria G8. Beleza, até aí tudo bem? Bora entender agora o que o São Paulo precisa para figurar entre os 8 primeiros. Nesse momento, o tricolor tem a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que é o 8º. 45 pontos para o Red Bull, 45 pontos para o São Paulo, 45 pontos também para o Corinthians. Nessa briga por G8 ainda estão Galo com 44, o Grêmio com 43, Vasco e Ceará com 42 pontos cada. O São Paulo ainda pega o Juventude em casa, jogo para fazer 3 pontos na Vila Belmiro nesse domingo 16 horas. Depois, Fluminense fora, confronto direto e super difícil. Fluminense dentro de casa tem aproveitamento de 100% com o técnico Zubeldia. Para completar, Internacional na volta ao Morumbi e a última partida contra o Vitória em Salvador. Vitória que pode chegar já rebaixado ou precisando de pontos para escapar do rebaixamento. Importante registrar que com 9 pontos o São Paulo imagina estar dentro dessa pré-Libertadores. Já se fizer 6 pontos vai ter bastante dificuldade. Só para completar em relação ao tricolor, São Paulo enfrenta o Juventude sem Jandrei. O goleiro emprestado pelo São Paulo precisaria pagar uma multa de R$1 milhão para ser aproveitado. O Juventude optou por não pagá-la. Já Rafael Tolói será mais uma vez desfalque. Atleta que conseguiu jogar apenas 4 vezes, sofreu uma lesão no quadril, teve essa lesão constatada nos exames. São 13 baixas do São Paulo para o jogo contra o Juventude. Tá, então, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do São Paulo neste domingo. Atualizações exclusivas do Tricolor Paulista. O Jorge Nicola trouxe informações para você. Ficando atento, super antenado sobre as últimas atualizações do maior Copa do Brasileiro. Lembrando para vocês que ficou aí participando no vídeo, né, um anúncio sobre a Shopee, né, Mercado Livre, Cuponomia, 99 Motorista e também, se eu não me engano, eu acho que foi só isso, se eu não me engano. Também teve a parceira Tom. Se você tiver interesse de comprar alguma coisa de São Paulo, uma maquininha, o que for, dá preferência pro canal. Valeu, a gente vai ficando por aqui. Todos os links estão na descrição. Até o próximo vídeo. Fui.